Você está falando aí do caso da PLR, da Johnson Controls Hitachi. Eu estive aqui desde o começo, de quando iniciou a negociação, falando um pouco de como estava se dando os debates, e a gente termina essa negociação com uma vitória importante para os trabalhadores, que foi a conquista de aumento na PLR, a conquista de aumento na campanha salarial, a conquista de aumento no Vale Alimentação, quase 40% de aumento no Vale Alimentação. Na atual conjuntura em que o preço dos alimentos estão lá em cima, a gente acha que foi importante. Agora, o mais importante é que a gente chegou nessa conquista fruto de uma mobilização dos trabalhadores. Eu estive aqui quando a gente votou o aviso de greve e a gente mandou o recado para a direção da empresa. Vai parar na quinta-feira se você não fizer uma nova proposta. A empresa agenda uma nova reunião, oferece uma nova proposta que foi aprovada em assembleia pelos trabalhadores. Não é aquilo tudo que o sindicato esperava, na nossa opinião. Eu apresentei aqui os estudos que nós temos do aumento da lucratividade da empresa, mas porém, começo, né? Aumentou e os trabalhadores aprovaram, e o mais importante, os trabalhadores saem de cabeça erguida sabendo que chegou naquele valor, fruto da nossa luta, fruto da nossa mobilização, que se dependesse da empresa, os valores pagos seriam bem inferiores àqueles que nós conquistamos. Nós fizemos a conta que realmente era um absurdo. Então hoje, não vamos dizer que supriu 100%, mas dá para continuar vivendo até a próxima negociação, né? Não, exatamente. E a gente inicia agora a negociação da PLR com toda a nossa categoria. Já temos reunião agendada com a Ericsson, já temos reunião agendada com a TI Automotive, já tem também indicativo de data para negociação com a GM, também já demos o pontapé inicial na Panasonic e na Prolind, ou seja, agora em todas as empresas a gente vai iniciar esse processo, e o recado que fica para os trabalhadores tem que seguir o exemplo dos metalúrgicos da Johnson Controls Hitachi, não tem que abaixar a cabeça para o patrão, não tem que aprovar proposta rebaixada. Também já iniciou a negociação na empresa BAL em Jacareí, que é uma empresa importante, ou seja, a diretoria do sindicato agora está girada para a negociação da PLR. A PLR, que é a participação nos lucros e resultados das empresas. É óbvio que as empresas, na sua maioria, não apresentam para a gente qual é o valor que teve de lucratividade, mas é um prêmio, é um dinheiro que as empresas pagam. Em algumas empresas tem, Tony, que depende. Tem empresa que é limitada, tem empresa que é SA, ou seja, tem empresa que divulga os seus balancetes, outras não. No caso da Johnson Controls Hitachi, tem lá os números da empresa a nível mundial, que foram os que eu apresentei aqui. Tem outras empresas em que a gente não consegue. E o patrão, ele não vai sentar com o sindicato e abrir o livro caixa para a gente ver a quantidade de dinheiro que ganharam. E estão ganhando muito dinheiro, viu, Tony? Estão ganhando muito dinheiro. A gente vê aí um certo aquecimento na economia, nada comparado a patamares de anos anteriores, mas as empresas aqui, a sua ampla maioria, vivem um bom momento, e agora é a hora dos trabalhadores irem para cima. E tudo é em dólar, né? Eu estava acompanhando uma matéria recentemente, as grandes indústrias, tudo em dólar. Eles recebem em dólar e, enfim, e pagam em real. E a gente ganha em real e paga o produto em dólar. Né? Tudo, alimento, inclusive. Se você vê, Tony, aqui na nossa região, a GM é norte-americana. A Johnson Controls Hitachi é capital americano, também capital japonês. Nós temos a Latécoère, que é capital francês. Nós temos a Parker, que é capital americano. Uma boa parte das empresas são italianas, são alemãs. Então, isso que você coloca é importante, porque às vezes você conta, poxa, se a empresa fornecer X de PLR, que é o que o sindicato está solicitando, vai dar 3 milhões de reais. Vamos transferir isso para dólar, vamos transferir isso para euro. É uma banana que a empresa está dando para os trabalhadores, é muito pouco. Então, é importante a gente fazer a comparação. E do lado de cá, até para o discurso político, porque a gente ganha em real, mas a gente compra gasolina em dólar, a gente compra o pão em dólar. Então, é importante a gente estar fazendo essa colocação também, e no que depender do sindicato, a gente vai estar na linha de frente organizando os trabalhadores com muita firmeza nessa campanha de PLR. Muito bem, e agora os trabalhadores gostaram, teve o resultado aí? Conseguiu ver a expressão dos trabalhadores? Sim, a gente fez a assembleia e os trabalhadores de cabeça erguida, felizes, e eles têm na cabeça isso, chegamos nesses valores porque nós lutamos. Esse ano, Tony, tem uma negociação que talvez seja a negociação mais importante, que é com a GM. Por quê? A GM, a gente fez aquele acordo há 3 anos atrás, um acordo de validade de 3 anos, que estava PLR, que estava também a campanha salarial.
E a negociação daquele acordo que foi no ano de 2019 foi em uma conjuntura que hoje é completamente diferente. Vocês se lembram que a GM ela veio para a imprensa falando: eu preciso fazer um acordo de flexibilização. Sim. Se o sindicato não fazer, nós vamos fechar a fábrica. Toda uma pressão da sociedade. Estava aqui para perguntar a você que eles estavam para ir embora por conta disso. Então, esse era o discurso deles. O que o sindicato falou naquela época? Nós somos radicalmente contra o que a GM está propondo. Porém, no nosso sindicato, a gente trabalha com a democracia operária, ou seja, são os trabalhadores que decidem em assembleia democrática se o sindicato assina um acordo ou não. E na assembleia, a ampla maioria dos trabalhadores assinaram o acordo. E nós falamos: vocês vão fazer a experiência, daqui 3 anos a gente conversa. Venceu esse acordo. E hoje a GM ela está numa situação completamente diferente. Por quê? A GM no ano passado ela realizou 600 contratações. A produção na GM está bombando. E a GM, com essa flexibilização, esses 600 trabalhadores entraram ganhando um salário inferior ao salário que os trabalhadores geralmente têm lá. Ou seja, com esse salário baixo, esses 600 que ela contratou esse ano, com certeza vai para a luta, porque o salário que está ganhando é muito baixo. Como é que você tem esse feedback de que a empresa está faturando, a empresa está de vento em popa? Pergunta: se você hoje for comprar um carro, você consegue ir lá comprar e já retirar? De forma nenhuma, é 3 meses. 3? Está demorando até 9. A GM aqui em São José, ela não fabrica carro popular. A GM fabrica S10 e Trailblazer, carros para executivos. Exatamente. E exporta bastante. E quem sabe dizer a quantidade de carro que está saindo lá na linha ou não, são os próprios trabalhadores. E nós temos os dirigentes sindicais na fábrica que fazem aí um ótimo trabalho junto com os ativistas, e as informações que a gente tem é que a produção ela está bombando na fábrica. E você trabalhar numa montadora fabricando o S10 e você receber lá cerca de R$2.000 por mês, não dá. Então, neste ano, a gente viu os metalúrgicos da GM de São Caetano no Sul, que na campanha salarial do ano passado fizeram a luta principalmente por conta desses baixos salários. Então, este ano, a gente senta para negociar com a montadora numa situação completamente diferente do que foi há 3 anos atrás, porque a gente falava: a GM está ameaçando ir embora, isso aqui é uma chantagem com o trabalhador. E a gente vê a realidade no dia de hoje, que a produção que é feita aqui na planta de São José, a gente vê a crise da falta de semicondutores. Então, quando isso normalizar, com certeza a produção vai bombar mais ainda. Era você já o presidente nessa época, não? Já era o presidente. Não, eu acho que houve aí, gente, uma flexibilidade também do sindicato. Por quê? Podia ser um blefe, olha, a empresa está blefando, mas é uma decisão muito difícil, né? Colocar em jogo, né, o emprego de milhares de pessoas, e a empresa, da mesma forma que poderia estar blefando, poderia falar: não, deixa aqui, vamos montar em outro lugar e ponto final. Então, essa flexibilidade entre sindicato e a própria empresa foi importante para manter a empresa aqui, porque da mesma forma eles poderiam ir embora, é um direito deles, né? Certo. Não, eu não digo que foi flexibilidade do sindicato. O nosso sindicato, ele tem, eu digo, de ambas os seus as partes. princípios, ele tem a sua coerência. Como eu disse aqui, nós trabalhamos com a democracia operária. Por exemplo, no caso da Johnson contra os Hitachi, que a gente comentou bastante aqui, o sindicato foi na porta da fábrica falar para os trabalhadores: a empresa tem condição de dar mais, vamos fazer luta, vamos fazer mobilização. Os trabalhadores aprovaram em assembleia aquele aviso de greve, porque muitas vezes a gente perde com as nossas posições nas assembleias, e isso não tem problema nenhum. E eu acho que essa forma que o sindicato aqui trabalha é a forma correta, Tony, que é a democracia operária. O que é isso? Eu, enquanto presidente do sindicato, de acordo com o Código Civil Brasileiro e com o Estatuto da entidade, eu posso assinar qualquer acordo. E a maioria dos sindicatos fazem isso. Agora, eu penso o seguinte: eu não posso assinar nenhum acordo sem antes passar pelo crivo dos trabalhadores em assembleia. Decidir então, a gente vota, e são os trabalhadores em assembleia transparente e democrática que tomam as suas decisões. E no caso aí do acordo da GM, foram os trabalhadores, e muitos companheiros falavam pra gente de forma honesta: nós vamos dar esse passo para trás agora, nós vamos aprovar esse acordo, mesmo sabendo que o acordo é ruim. Porém, daqui 3 anos vai vencer o acordo, nós vamos fazer a experiência. Se a gente vê que foi um erro, a gente muda a situação lá. Isso eu acho importantíssimo. Claro que é, porque se você, com essa autonomia de assinar e decidir por eles, uma decisão errada sua, não é legal você, como presidente do sindicato, ter a massa contra o próprio sindicato. Não, perfeito. Às vezes aquilo que eu penso que é bom,
o restante dos trabalhadores não acha. Então, essa forma do nosso sindicato trabalhar, nós vamos ter um congresso do nosso sindicato no final de maio desse ano, onde a gente aprofunda, a gente debate junto com a categoria quais são os próximos passos, o futuro, a linha política do sindicato, e a gente acha que essa é a forma correta, um sindicato enraizado pela base e as decisões tomadas pelos trabalhadores. Na 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade.